Bom, então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a condição genérica, né? Matriz dada por elementos A e J, aí põe dois pontinhos, igual, aí nós vamos colocar a condição. No caso, essa matriz aqui, a condição dela vai ser 4 vezes a linha mais 3 vezes a coluna. Lembrando que esse sinal aqui de multiplicação, nós usamos o asterisco do teclado. Okay? Então, o asterisco do teclado que você vai fazer esse sinalzinho de multiplicação. Terminou de fazer isso, Shift Enter. Ah, sim. Aqui, deixa eu ver. Esqueci de colocar o cifrão, tá? Vou colocar o cifrão aqui, Shift Enter. Aí, quer dizer, ele já vai memorizar isso, essa continha, né? Então, dois pontos igual 4 vezes I mais 3 vezes J, cifrão. Fez isso. Deixa eu ver se tem alguém aguardando aqui para entrar. Ô, professor, para que tem que colocar o cifrão? Para ele entender que é um comando que você vai usar daqui a pouco. Né? Por enquanto, você ainda não tem a matriz para você usar. Ele guarda para você usar quando ele for chamado. Né? No caso agora, você vai gerar uma outra matriz. Né? Então, por exemplo, vou gerar lá o A. Deixa eu colocar ele aqui. A G matriz. Vou gerar a matriz dada com essas condições. Então, A G matrix. Aí nós vamos colocar lá, por exemplo, o Azinho, que é esse A que nós guardamos na memória para ele ser usado daqui a pouco. Né? E depois, vamos colocar o quê? 3,3. Ok? Bom, aí o que nós estamos falando? Nós queremos gerar uma matriz com essas condições, 3 por 3. Fez isso, Shift Enter, ele vai gerar a matriz 3 por 3. Ok? Deixa eu só ver se tem alguém esperando aqui para entrar. Acho que tem a Jéssica. Perfeito, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, se você colocasse, por exemplo, uma outra matriz, vamos supor aqui, ó, matriz B. Vamos colocar uma matriz B, por exemplo, e aí você poderia colocar qualquer ordem de matriz, tá? Nós colocamos 3 por 3, mas aqui, essa condição dada aqui no início, ela não define qual tem que ser a matriz. Deixa eu só marcar aqui, ó. Então, essa condição aqui, ela não define... Deixa eu tirar esse negócio da frente. Isso aqui não define qual é a ordem da matriz. A ordem da matriz você vai definir aqui na hora de você gerar a sua matriz. Ok? Então, gerei a matriz, eu falei, eu quero a matriz 3 por 3. Perfeito, ele vai fazer 3 por 3. Bom, e agora a B. Então, vamos colocar aqui a B. Então, B, gen, matrix, mesmo comando. Aí vamos usar o A, né? Aí queremos uma 10 por 10, por exemplo. Podia ser 10 por 20, né? Que a gente não precisa se preocupar com o tamanho da matriz. Aí quando você faz isso, ele vai colocar essa matriz, né? 10 linhas e 20 colunas. Ele gera essa matriz onde cada elemento, para escrever cada elemento da matriz, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 4 vezes o número da linha mais 3 vezes o número da coluna. Né? Então, esse seria... olha só, se a gente fosse fazer manualmente, né, essa conta, no máximo a gente faz isso só. Somente essa operação aqui, né? Digito A e J, né? 4 vezes I, 2 pontinhos, pode esquecer aqui, né? 4 vezes I mais 3 vezes J, cifrão, Shift Enter. Tudo para entrar o comando, no máximo, pode esquecer do Shift Enter. Aí gera a matriz, perfeito. Né? Então, internamente, quando o máxima gera essa matriz, é interessante vocês saberem que conta que ele fez. Né? Então, por exemplo, para gerar esse primeiro elemento aqui, ó, que é o A11, né? Deixa eu só fazer um risquinho aqui. Então, para gerar esse elemento aqui, o 7, o que ele fez? Ele fez essa conta aqui. 4 vezes o número da linha, que é 1, né? Mais 3 vezes o número da coluna, que é 1.
Então, 4 mais 3, 7. Aí chegou no 7 aqui. Aí depois, para fazer o A1, 2, aí ele fez essa conta aqui. Né? 4 vezes 1, que é o número da linha, mais 3 vezes 2, que é o número da coluna. Então, 4 mais 6, 10. Ok? Então, ele faz tudo isso. Né? Então, a vantagem de aprender o 13, mesma ideia. Então, a vantagem de você aprender a trabalhar com esses softwares algébricos computacionais, né? É essa facilidade que você vai ter de fazer, às vezes, cálculos muito demorados, você consegue fazer rapidamente, né? E aí você pode conferir, né, resultados. Não que você vai usar isso para tudo, porque nem todas as disciplinas vão permitir que vocês usem, mas pelo menos para conferir, ver se vocês estão fazendo a conta certa ou não, né? Então, por isso que esses softwares são, por isso que vocês estudam, né? Esses, como que usa, algumas operações aí, ok? Bom, e para fazer uma matriz linha, né? Então, qual a definição de matriz linha? Vamos ver aqui, ó. Bom, matriz linha é toda matriz que possui uma única linha. Então, a ordem dela é 1 por n. N é o número de colunas. Então, ela pode ter lá quantas colunas você quiser, né? Mas, se ela tiver uma linha, então ela é chamada de matriz linha, ok? Para fazer no máximo, então nós vamos usar esse comando aqui, ó, o row, né? Então, vamos lá no máxima. Temos a matriz, vamos colocar ela aqui novamente, ó, só para ela ficar visível aqui. E aí nós vamos fazer a continha lá do row. Então vamos chamar, por exemplo, C. Vamos colocar os 2 pontinhos aqui, deixa eu pegar. Então vamos colocar lá o C, dar um nome, né, para essa variável C. Então C vai ser o quê? O A2. Ok? Aí você vai colocar o número da linha que você quer. Então aqui nós falamos o quê? Olha, eu quero da matriz A a linha 2. Então isso vai formar uma nova matriz, que é uma matriz linha. Aí, então, essa é a ideia, né, que a gente tem aí para fazer a matriz coluna, usando esse programa, esse comando col. Bom, e além da matriz coluna, quais são outras matrizes aí que a gente precisa lembrar o nome e as propriedades? Né? Então, a gente viu que o comando col é para apresentar a matriz coluna. Também é importante a gente saber esse nome, matriz nula. Então, é toda matriz que possui todos os elementos iguais a zero. Todos os elementos iguais a zero. Certo? Então, por exemplo, um exemplo aqui é essa matriz O, né, cujos elementos, ela é uma matriz 3 por 3, só que ela é nula. Por quê? Todos os elementos são nulos. Tudo bem? Bom, uma forma de você... Existem outras formas, né? Uma forma de você incluir a matriz nula no máximo, você vem aqui ó, na janela álgebra, introduzir matriz, por exemplo. Ah, eu quero uma matriz 3 por 3. Né? Quando você vem aqui no tipo de matriz, ele te dá algumas opções aqui, diagonal, simétrica, né? No caso, a nula é geral. Vamos colocar geral, o nome, vamos chamar de matriz F, aí ele vai te dar a opção. Se você quer que ela seja nula, você só vai apertando o Tab, se for com computador, só apertando o Tab do teclado, aí você vai deixando todos os elementos nulos. Aí chega no OK, dá Enter, aí já vai gerar a sua matriz. Né? Então, ele gera lá a matriz F, né? Dada pela primeira linha 000, segunda linha 000, terceira linha 000. Então, ela é a matriz nula. E aí, né, você poderia gerar outras matrizes, não só quadrado. Toda matriz cujos elementos são todos iguais a zero é chamada de matriz nula. E, no máximo, um jeito de colocar é esse. Existem outros. Tá bom? Vamos lá. Bom, o que mais que a gente tem de importante essa parte aqui de matriz? A matriz quadrada. Né? Então, a matriz quadrada é importante para o cálculo de determinantes. Então, para a gente calcular determinantes, a gente precisa que a matriz seja quadrada. Né? O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Ok? Então, a gente fala que é uma matriz de ordem n. Então, não precisa nem falar é ordem n por n.
né? Você fala só matriz de ordem N. Aí já significa que o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Ela é uma matriz quadrada. Então, por exemplo, suponha aqui, ó, matriz genérica, né? 3 por 3. Quais características importantes que a gente tem nas matrizes quadradas? Quando você pega a diagonal principal, né? Que a gente percebe? Ó, o número da linha é sempre igual ao número da coluna. Né? Então, na diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó, da matriz quadrada. Essa aqui está marcada em vermelho. Bom, quando você pega a diagonal secundária, né, aí você já vai ter, bom, vai ter uma delas, né, que vai ser igual, né, só que aí, por exemplo, aqui vai ser acima e abaixo da diagonal principal, os elementos eles invertem, o número de linha e coluna, ele inverte a ordem, ok? Então você já vai ter essa aqui nesse caso, né, aqui é 1, 3, embaixo seria 3, 1, já inverteu a ordem do 1 e do 3. Existe uma simetria aí, né? Ok? Só algumas curiosidades, né? Ô, professor, Oi? na minha tela aqui só está aparecendo a matriz nula. Só a matriz nula? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu tentar, deixa eu ver se vai aparecer aqui a tela para vocês. Apareceu? Dá uma confirmadinha, fazendo favor. Agora apareceu aí, diagonal Apareceu? principal, diagonal secundária. Perfeito. Obrigado, Angélica. Olha só, então, a diagonal principal seria essa aqui em vermelho, né? E a diagonal secundária seria essa que está pontilhada em verde. Tudo bem? Então, toda matriz quadrada, né? Era chamada de ordem N, porque tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, não precisa falar ordem N por N. Ordem N já indica que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ok? Bom, e para acrescentar uma matriz dessa no máximo? O formato é igual. Né? Então, você quer jogar uma matriz no máximo, é só olhar e pedir para ele colocar uma matriz com o mesmo número de colunas e de linhas. Não tem diferença das outras. Ok? Bom, e matriz diagonal? O que seria a matriz diagonal? É uma matriz quadrada, ok? Então, para ser chamada diagonal, ela tem que ser quadrada, e os elementos situados fora da diagonal principal são nulos. Então, a diagonal principal, nós vimos que é essa daqui, ó, que está em vermelho. Né? Todo elemento que estiver fora dessa diagonal principal, esses elementos vão ser nulos. Ok? Deixa eu só ver quem está com o microfone aqui. Vamos lá. Então, todos os elementos aqui, fora da diagonal principal, serão nulos. Tudo bem? Bom, quando você vai no máximo que você quer incluir uma matriz diagonal, o que você faz? Você pode ir lá, né? Introduzir matriz é quadrada, né? Aí você vai colocar o número de linhas coluna que você precisa. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 7 por 7. E aí, nós vamos escolher, que tipo? Diagonal. Né? Nome, vamos chamar a matriz G, por exemplo. Aí, ok. Aí, quando você abrir para você inserir os valores, ele já vai trazer, ele já vai lembrar dessa definição. Olha, todos os elementos que estão fora da diagonal principal, você não consegue mexer. Né? Por que você não consegue mexer? Porque já vão ser iguais a zero. Esses aqui, eles podem ser zeros ou não, né? Ok? Mas todos que estão fora da diagonal principal tem que ser nulo. É lógico, se você colocar todos nulos aqui, vai ficar a matriz nula. Né? Ok? Então, colocamos ali os valores. Ó. Quando eu projeto a matriz, daí somente os elementos da diagonal principal são não nulos. Todos que estão fora dessa diagonal principal, né, eles são iguais a zero. Tá bom? Então, isso seria a definição nossa para matriz diagonal. Né? Você também poderia incluir manualmente, sem usar essa janela álgebra aqui,
introduzir matriz, você poderia ir diretamente no máxima e digitar a matriz. Né? Eu quero G, dois pontos, matrix, aí colocar a primeira linha, segunda linha, né? E assim por diante. Só que é um pouco mais trabalhoso, mas também é possível de fazer. Né? Lá, a vantagem é que você digita somente os elementos da diagonal principal e ele já dá essa opção, né, de você já digitar só os elementos que fazem parte da diagonal, né? Não precisa ficar mexendo nos outros elementos. Então tem essa vantagem. Bem? Ô, professor, Oi? tem algum comando que determine que seja matriz digital, diagonal? Sim, para você inserir a matriz, você diz? Tem, Isso, para poder inserir a matriz. Igual tem o comando que você, né, gera a matriz, né, a matriz linha, matriz coluna. Então, tem algum comando que eu possa digitar que já mostra que seja matriz diagonal, ou seja, que eu não preciso ficar digitando um por um, em sim só os elementos da diagonal? então, a saída aqui é você introduzir a matriz, tá? Por quê? Porque a matriz diagonal, a princípio, o máxima não sabe qual é a matriz que você vai inserir. Entendeu? Então, ou você gera com uma condição, né? Por exemplo, vamos supor aqui, você vai dar uma condição só para diagonal, e aí você, para os outros elementos, você coloca igual a zero, fazendo assim, com condição, né? Só que aí é mais trabalhoso, né? Aí o mais fácil, né, mais rápido, seria você usar aqui o introduzir matriz. E aí quando você for introduzir, você escolher aqui, ó, diagonal. Tá? Porque daí, como a diagonal ela pode ser qualquer matriz, né? Você pode colocar qualquer número na diagonal, a princípio ele não sabe que número você vai colocar. Né? Daí você não consegue gerar ela, ele não gera ela automático. Ao contrário da identidade, né? A identidade, como ele sabe que é tudo igual a 1, aí ele já gera igual, ele já gera tudo 1, né? Ele já consegue gerar uma matriz, né? Por exemplo, se a gente pegar lá, né? Vamos colocar lá, matriz H, né? Vou colocar aqui, ó, dois pontos, ident 5, por exemplo. Né? O que ele já sabe? Ele sabe, olha, é uma matriz de identidade, né? Então, como é uma matriz de identidade, não tem como ele errar. Ele já sabe que a diagonal principal é tudo 1. Então, ele já vai lá, coloca 1 para você, e os outros ele coloca 0. Né? Agora, a diagonal, ela pode ser, tem infinitas possibilidades. Aí você tem que colocar esses valores. Tudo bem? Não, tudo bem, estou perguntando isso porque para usar o máxima no celular, você tem que digitar direto o comando, né? Ah, sim. Daí você teria que digitar esse comando aqui, ó. Você teria que digitar esse comando. Deixa eu subir aqui, ó. Você tem que pedir para gerar a matriz, né? Matrix, aí você ir colocando as linhas. Aí sempre lembrando, quando passar para a próxima linha, o elemento não nulo, ele tem que mudar de posição, né? Aí você vai aqui na primeira, depois na segunda, terceira, né? Então isso aqui seria o que você ia digitar, ó. Essa parte aqui. Então, pelo celular, teria que digitar todos os elementos direto assim, para poder ficar nessa matriz desse jeito? Teria que digitar todos os elementos. Deus. É que eu coloquei a matriz grande aqui, né? Ok? Pessoal, só para avisar, já está falando aqui que faltam 10 minutos, tá? Para finalizar a gravação, já vai avisando. Então, eu coloquei a matriz grande só para a gente trabalhar, mas em geral, né, você não trabalha nos exercícios assim que você vai ter que fazer manual para conferir com o máximo, né? Você não vai trabalhar com valores muito altos. Então, aí você não precisa se preocupar. Dificilmente vai aparecer a matriz mais que 5 por 5 para você fazer alguma coisa manual, né? Então, daí ainda tem essa vantagem que não vai ser uma coisa tão longa para ser digitada, né? Ok? Bom, outra matriz que nós temos é a matriz, então, diagonal, nós já vimos. A identidade, né, que é
os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros iguais a 0. Bom, e o que mais que nós temos? A matriz oposta. Né? Então, como que a gente faz para colocar a matriz oposta no máximo? Então, nós vamos pegar lá, por exemplo, eu tenho aqui a matriz F. Vou pegar a matriz G. Você já tem a matriz G, né? Tendo a matriz G, vamos colocar ela aqui, ó. Então, a G está aqui. Aí nós vamos colocar lá, menos G. Quando você coloca menos G, ele já acha a matriz oposta, né? Ou seja, uma matriz que tem todos os elementos com sinais trocados, né? Em relação à matriz original G. Tá? Então, se aqui, por exemplo, é 8, na matriz oposta, então seria menos 8. Né? 7, o correspondente lá seria menos 7. E assim por diante. Vamos lá. Então, transposta. Na transposta, você consegue, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho a G, né? A matriz G. O que a gente faz para achar a transposta? Então, uma vez tendo já a G na memória, né? Então, o que você vai fazer? Você vai digitar o transpose. Ok? Então, transpose G. Aí, o que ele vai fazer aqui? Né? Aqui não vai dar, você não vai conseguir observar a diferença. Vamos criar uma outra matriz aqui, ó. Por exemplo, A. Deixa eu colocar uma aqui, ó, mais rapidinha. Só para a gente... Vamos colocar aqui uma 3x3, pode ser, geral. Chamar de matriz U. Né? Colocar valores diferentes aqui para vocês enxergarem, que senão lá ele não vai mostrar. Vai ficar tudo zero, não dá para saber o que ele fez. Olha só, então nós temos aqui a matriz U. Quando você quer achar a transposta, aí você vai fazer o comando para achar a transposta dela. Aí o que ele faz? Ele vira, né? Aqui, ó, tinha a primeira linha, 4, 5, 6. Aí o que ele faz? Ele transforma essa primeira linha em primeira coluna, né? A segunda linha, segunda coluna e assim por diante. Então ele faz essa mudança, né, da linha por coluna. Então essa matriz aqui resultante, a gente fala que ela é a matriz transposta da matriz U. Ok? Então tem essa característica aí. Bom, que propriedade que nós temos importante da matriz transposta? Se você pegar, por exemplo, A mais B transposta, isso vai ser igual a A transposta mais B transposta. Isso vale somente, né, quando você está somando matrizes. Se você pegar alfa vezes A transposta, é a mesma coisa que você pegar o A, achar a transposta, depois multiplicar por alfa. A transposta da transposta é a própria matriz. E o produto tem essa inversão. Ó. Isso é muito importante. Né? Vocês usam bastante isso em álgebra linear. Então, quando eu tenho A vezes B transposta, isso é igual a B transposta vezes A transposta. Okay? Então, inverte a ordem desses dois elementos aqui. Tudo bem? Bom, vamos passar aqui para a parte de determinantes. Né? Então, como que a gente pode usar o máxima para a gente calcular determinantes? Deixa eu colocar aqui. Ó. Antes dos determinantes, tem também a questão de achar a inversa. Né? Dada uma matriz, né? A inversa da matriz é uma matriz A elevado a menos 1, né? Que você vai pegar, por exemplo, A vezes ela. Esse resultado vai ser igual a essa matriz vezes o A, mudando a posição das duas matrizes, e ambas as operações resultam na matriz identidade. Ok? Então, tem essa propriedade. Tem que as duas contas têm que resultar na matriz identidade. Então, se acontecer isso, então o A menos 1 é a inversa de A. Okay? Então, essa é uma informação importante. Então, por exemplo, vamos pegar essa matriz aqui, ó. Né? 2, 1, 0, 3. Lá no máximo. Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui o comando para a gente ganhar um pouquinho de tempo.
Então, 2,1, fecha o colchete, 0,3. E aí fecha o parêntese. Ok? Então, colocamos a matriz... Professor, esse material o senhor vai disponibilizar depois? Sim, a gravação vai ser disponibilizada para vocês, tá? E o material em PDF também eu vou colocar, vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula. Tudo bem? Então, vocês vão ter o material em PDF Ok. e a gravação. Ok? Bom, aí você tem... Então, quando você coloca... Você quer achar a inversa, então você pede lá, inverte e a matriz que você precisa. Ok? Então, daí ele já vai fazer o quê? Ele já vai nessa matriz e já vai achar a inversa dela, caso exista, tá? Não são todas as matrizes que têm inversa. Se tem, quando você coloca inverte A, ele já vai achar a inversa, né? Qual que é a conta que ele faz, né? Se você fosse fazer manual, ia ser uma conta um pouquinho mais trabalhosa. Você ia ter que resolver um sistema de equações, né? Você tem que fazer tudo isso aqui, ó. Né? Então, chamar a inversa de uma matriz desconhecida, fazer o A vezes a inversa, igual a identidade, né? Resolver esse sistema aqui, ok? Aí resolvi, achava todas as variáveis, aí você ia chegar no resultado.